Agora sim, seja todo mundo muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 1212, onde toda semana a gente vem aqui para falar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. E eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui. Opa, deixa eu aceitar aqui, Inácio, no Instagram. Peraí, calma, ainda não mandei o convite, peraí. Calma aí. Pode Inácio está continuar falando que... pintando aqui no Instagram em alguns instantes. Isso, Enquanto isso, deixa eu colocar aqui para o pessoal do YouTube. Enviei. Muito bem. Aí sim, senhor Inácio, está chegando aqui. Foi? Vamos de novo. Não, foi, tá indo. Aí, foi. Muito bem. E Agora sim. eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o Inácio Corrales e o tema do nosso encontro de hoje é como duplicar o valor dos seus bens em 4 anos investindo em apartamentos pequenos, tá? Não é qualquer tipo de apartamento, precisa ser estrategicamente apartamentos pequenos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, separamos esse tema porque acreditamos que ele vai ajudar aí a galera que busca renda passiva, você que busca se aposentar mais cedo, você que quer aí ter uma qualidade de vida melhor, poder plantar semente de poder se aposentar o quanto antes. Aqui essa é uma possibilidade, uma estratégia de diversificação de investimentos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É isso aí, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Estaremos juntos hoje falando sobre esse assunto. Queria explicar um pouquinho o que nós fazemos na comunidade. Nossa, aqui, Brokers Digitais Brasil, uma comunidade de microinvestidores imobiliários, pessoas comuns. A gente não acostuma trabalhar com grandes mega investidores. São pessoas, quando a gente fala de pessoas comuns, estamos falando de pessoas que trabalham, que têm capacidade de gerar algum tipo de renda e está querendo utilizar essa capacidade para fazer algum tipo de investimento. Sabe que investir em imóveis é um bom negócio, só que talvez não sabe como, não sabe aonde, não sabe com quem, não confia em ninguém, está querendo cumprir sonhos, comprar casa própria, está querendo assegurar o futuro dos filhos, a educação dos filhos. Não quer ver a peteca na mão não quer ver a peteca na mão de genro, nora, porque depois que chega uma certa idade, vai um pouco, uma semana na casa de cada filho. Eu vi isso acontecer de perto várias vezes, e essa coisa, né? A pessoa fica idosa, ela não preparou o futuro dela, e aí ela tem que ficar uma semana na casa de cada filho. Daí tem aquele filho que tem uma esposa que não gosta muito de receber, e aí fica aquela coisa meio desconfortável. Isso acontece, mas estamos aqui para a gente traçar uma alternativa para que isso não venha acontecer nas nossas famílias, porque a gente vai construir nossa liberdade financeira. E quem vai cuidar de mim quando estiver bem velhinha sou eu mesma, com o dinheiro que eu vou plantar hoje. Só que muitas pessoas não sabem como construir um patrimônio, como construir bens, ficam na armadilha da dívida da primeira casa, passa o primeiro investimento e fica por aí. Não sabe como repetir, não sabe como comprar um segundo apartamento, um terceiro apartamento, não sabe como construir um portfólio de investimento imobiliário que permita realmente ser livre financeiramente, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são as estratégias, os jeitos que nós propomos aqui para duplicar, triplicar, quadruplicar os bens. Agora, claro, se vamos botar 4 anos, talvez quadruplicar em 4 anos vai ser difícil, mas duplicar, por mais incrível que pareça, é possível. É possível, sim, ter mais de um apartamento em 4 anos, tá? Seguindo o passo a passo que a gente vai meio que conversar hoje. E, Inácio, bens, quando a gente fala de bens, tem uma galera que entende bens sendo uma coisa, outra galera pode entender bens como sendo outra coisa, e acho que é interessante a gente pontuar aqui o que
nós queremos dizer com bens quando falamos de bens. Foi um pouquinho do que a gente estava conversando antes da gente entrar aqui, Inácio. Fala um pouquinho aí, o que você quer dizer com bens, quando a gente está falando de duplicar os bens que a pessoa já tem? Isto. Eu estava fazendo uma live há uns anos atrás e eu acostumava explicar a construção de patrimônio de um jeito. Até que um dia, um contador entrou numa live e me corrigiu publicamente que o patrimônio é a resta, é uma subtração, se você fala assim em português? Subtração, mas não é tão usual, mas vamos dizer que seja o quê? Não sei o Tem que seria suma e subtração. resta, né? O É a que eu resta. o que resta, né? Eu vou somar tudo que eu tenho. Agora não entendi. Vou Somar e restar. restar. É isso. O patrimônio é o que sobra do que eu tenho menos o que eu devo. Patrimônio que realmente eu já paguei e é meu. Isso. Vamos um exemplo. Na contabilidade tem ativos, passivos e patrimônio. O total de ativos tem que ser igual aos passivos mais o patrimônio. Ou seja, patrimônio é igual ativo menos passivos. Vamos Beleza? dizer assim, eu tenho uma casa alugada. Isso. Alugada não, eu tenho uma casa Não. financiada. Isso. E eu paguei 40% da casa. Isso. Então você Que é tem. meu patrimônio é 40% daquela casa. Que é meu, Correto, eu já porque paguei. a sua casa é R$ 1 milhão, para botar um exemplo, ou R$ 100 mil, você pagou 40%, você pagou R$ 40 mil. Isso é o que você tem de patrimônio, porque você está devendo, você tem uma casa de 100 mil, está devendo 60, você tem 40. Uhum. Então, os bens poderia ser considerado o que você, os ativos. O bem, 100 mil, no exemplo que a gente deu. 100 mil, 1 milhão, o valor do apartamento. Que vai ser meu, porque estou a caminho de pagá-lo. Neste exemplo. Dependendo de como você compre ele, dependendo da estratégia que você utilize. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, que não é a mesma coisa bens do que patrimônio, ok? Falando em contabilidade, os gringos falam asset, bom, pode falar. Vai com as perguntas. Uma dúvida aqui. Então, mas essa estratégia, ela pode duplicar os meus bens e pode duplicar o meu patrimônio também em 4 anos ou é para duplicar os bens? Depende. Pode ser ambas duas, uma a mais e outra não tanto. Vai depender do caminho que você decida criar. E vai depender estrategicamente também de os objetivos que você queira ter. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos pode ter um objetivo de construção de patrimônio. Uma pessoa mais jovem, de 20, 25 anos, 30 anos, pode ter um objetivo mais de bens. Ok? Vou explicar isso nos próximos banhos, mas deixa eu ver aqui, deixa eu me orientar aqui, perdi a linha de raciocínio aqui. A primeira coisa é entender essa diferença. Tá? É difícil de ver ou de enxergar, é um pouquinho meio técnico assim, mas é importante diferenciar. Se você tem um carro e o carro está financiado, é a mesma coisa. Você tem um bem, que é o carro, e você tem um financiamento, que é o que você deve, e você tem o que você não deve do carro, que esse é o patrimônio. Então, quando a gente fala de duplicar, duplicar meus bens. Vou comprar um segundo carro, dupliquei meus bens. Vou duplicar meu patrimônio? Isso já é outra história. Você teria que comprar um segundo carro e ainda do que você tem do carro, do que você está devendo, duplicar o seu patrimônio. Não sei se você está entendendo. Quando você fala de duplicar o patrimônio, eu vou duplicar meu patrimônio. Eu tenho um apartamento, vou comprar um segundo apartamento. Dupliquei meus bens. Aí, dupliquei meus bens. Aí vem o X da questão, que vai pular na cabeça de quem está ouvindo, que eu não sei se você vai querer resolver agora ou daqui a pouquinho, que é como é que eu vou
para um segundo financiamento, num segundo apartamento, para duplicar o meu bem, se eu estou pagando ainda o primeiro financiamento? Beleza, então vamos lá. Vamos para a estratégia. Primeiro, quando você quer duplicar os seus bens, quer ter um segundo apartamento, um terceiro apartamento, um quarto apartamento, quanto menos entrada você entrega para o primeiro apartamento, mais fácil fica pagar a entrada do segundo e, consequentemente, o financiamento do segundo. Procura ir atrás do financiamento do segundo. Só que você vai ter que conseguir uns financiamentos maiores, o percentual de financiamento maior. Vamos supor que você tem R$ 1 milhão. E você quer comprar um apartamento. O que é melhor? Você comprar um apartamento, um bem, ou comprar dois? Para você comprar dois, financiados aos 50%, por exemplo, você pega 500 mil para um, 500 mil para o outro, e pega um financiamento de 500 e 500. Você terá dois bens e ainda continua tendo o mesmo patrimônio de R$ 1 milhão. Ok, Beleza? ok, Beleza. beleza. Passaram 5 anos, ou 4 anos, que no exemplo. Os dois apartamentos já não valem mais R$ 1 milhão, cada um. Vale 1.200.000, 1.300.000. Vamos botar 1,5 milhão, para ficar a matemática mais simples. Se cada apartamento custava 1 milhão, que você financiou 50% e com patrimônio, você pagou os 50% de entrada. E agora o apartamento não vale mais 1 milhão, vale 1,5 milhão. Porque ele se valorizou. Porque se valorizou, você tem dois apartamentos, você ganhou de patrimônio, você aumentou seu patrimônio em 1 milhão. Porque você tinha 1 milhão, comprou dois apartamentos, botou de entrada 500, financiou outros 500 em dois apartamentos. Cada um dos apartamentos aumentou 500 mil, consequentemente você duplicou seu patrimônio em 4 anos. Tá, mas No vai ter a exemplo. galera que vai falar assim: ah, eu dupliquei o patrimônio, mas eu tive que fazer 2 financiamentos. Correto. Isso é a força do alavancagem, ou a força do financiamento. O que é mais rentável? Comprar um apartamento à vista ou comprar dois apartamentos financiados? Acabei de explicar um exemplo matemático aqui, que nesse caso seria melhor comprar dois apartamentos financiados. A pergunta é se você quer fazer isso ou não. Depende. Depende, porque aí, se eu tivesse um apartamento de 1 milhão à vista, o total do dinheiro do aluguel é para mim. Quando eu tenho dois, um percentual do aluguel é para pagar a parcela do financiamento, não é? Então, Sim. se eu estou procurando fluxo de caixa para ser livre financeiramente, morar ou viver das rendas, preciso achar um equilíbrio entre percentual de financiamento e percentual de patrimônio, que vai depender de um equilíbrio delicado entre número de bens e percentual de financiamento. Quando você me diz, não, é que eu quero garantir meu futuro para não ficar pulando de casa em casa, de parente em parente, você está me falando que você quer construir um patrimônio, ou seja, quer ter 2, 3, 4 apartamentos pagos para conseguir receber todo o aluguel e você não ter que ficar dependendo de terceiras pessoas, além da sua aposentadoria. Você é livre financeiramente. Só que, se você está em uma fase da sua vida que está querendo construir patrimônio, você utiliza o financiamento para potencializar ou acelerar a construção do seu patrimônio. No exemplo que eu di, se você tem 1 milhão, você quer transformar esse milhão em 2 milhões, compra dois apartamentos, cada um deles financiado, eles se valorizam, e como você tem mais valorização, você aumenta seu patrimônio. Tá? Essa é a diferença entre bens, ou duplicar um bem, versus duplicar o patrimônio. Temos que lembrar também que no período de 3, 4 anos, do nosso exemplo,
cada vez que o aluguel pagou a parcela do financiamento, nessa parcela daquele financiamento, você também pagou a amortização de dívida. Portanto, ali é um valor que está entrando na sua construção de patrimônio. Você não está devendo 1 milhão para o banco. Você está devendo 900 mil ou 800 mil. Então, você não duplicou, você mais do que duplicou no nosso exemplo. Eu sei que eu fiz um exemplo exagerado, tá? Não é tão fácil assim, não. Não é todo mundo que tem 1 milhão. Não é todo mundo que consegue investir em apartamentos que se valorizam tanto e tão rápido. Tá? Vamos dar um exemplo, Inácio, um exemplo para quem tem pouco recurso. No caso, a pessoa comum, né? O microinvestidor, que ele não é rico, ele não tem tanta grana assim. Ah, beleza. Me diga uma pessoa de classe média brasileira que ganha, sei lá, quantos? 7 mil, 10 mil reais? 10, 12 mil Tá, reais, entre 8 e 15 12, mil. beleza. Vamos fechar 10 mil. Uhum. Eu sei que não é todo mundo que ganha isso. Tá, tudo bem, eu não estou aqui para falar o que está certo ou errado. Tu me disse que eu faço um exemplo de uma pessoa que seja razoavelmente bem sucedida, um profissional que trabalha pra caramba e se esforça muito Um engenheiro, um para advogado, um médico. engenheiro, advogado, psicólogo, dentista, desenhador, videomaker. Cara, tem tantas profissões. Tem muitos brasileiros que ganham mais de 10 mil reais. É isso que eu tô querendo falar, tá? Não é Isso, todo mundo, beleza. Mas tem muitos. Beleza. Vamos dar um exemplo, então, uma pessoa que ganha 10 mil reais. Beleza. E vamos combinar que tem muitas mais pessoas que ganham 10 mil reais do que pessoas que ganham 10 mil reais que têm portfólio de investimento imobiliário. E que a maioria que não tem é porque não sabem, não entendem muito bem como fazer. Então vamos fazer um exemplo. Eu estou sentindo você cortada. Será que sou eu? Não. Para mim tá certo. tudo normal aqui. Tá, beleza. Então tá. Uma pessoa que ganha aproximadamente 10 mil reais deveria mais ou menos ter uma capacidade de pagamento mensal de 20 a 30%. Ou seja, essa pessoa teria que ser capaz de pagar uma parcela de uns 2 mil a 3 mil reais. Parcela da entrada, ok. Isso, ela deveria ser capaz de pagar uma parcela de 2 mil a 3 mil reais. Isso deveria ser capaz, tá? Estou considerando uma pessoa de 10 mil que não está exageradamente endividada, tá? Está com um nível de endividamento entre 10 e 15% em outro tipo de coisas, como, por exemplo, cartão de crédito, linha de crédito, coisas dessas. Cartão de crédito, principalmente. Ou créditos de consumo pessoal, empréstimos pessoais para, sei lá, comprar qualquer coisa. Comprou um carro, comprou sei lá, comprou um móvel, comprou Entendi. sei lá, qualquer coisa. Isso é totalmente razoável. Uma pessoa que tem um ingresso desses é capaz de investir aproximadamente um apartamento de 50 vezes esse valor. Deixa eu ver aqui na calculadora. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Não me peça para fazer conta de cabeça, pelo amor de Deus. Não, tranquilo. 50 vezes. Ou seja, uma pessoa que ganha aproximadamente de ingresso bruto familiar 10 mil reais poderia investir em um apartamento de uns 500 mil. Tá? Por quê? Como que eu calculei? Mais ou menos um banco vai te emprestar 50 vezes seu salário bruto. Tá? Tem pessoas que emprestam um pouquinho mais, tem pessoas que emprestam um pouquinho menos, mas em média é mais ou menos isso. Tá? Por quê? Porque a parcela de um financiamento de uns 500 mil fica mais ou menos 2 mil a 3 mil reais. É por isso. Para você conseguir um financiamento de uns 500 mil reais, você precisa pagar uma entrada mínima. Os bancos financiam até 80%. Alguns
Casos extraordinários, 90%, mas a maioria é 80%. Então, portanto, 10% de 500 mil seriam 50 mil, 20% seriam 100 mil. Você teria que dar uma entrada de 100 mil. Ah, mas ninguém tem 100 mil de entrada. Tudo bem, mas você pode pagar a entrada parcelada. Hoje em dia no Brasil dá para pagar a entrada parcelada. Inclusive, a gente já fez um monte de live explicando que não só pode pagar a entrada parcelada, mas quem tiver 100 mil dá para conseguir desconto e quem não tiver dá para pagar com muitas parcelas, inclusive sem ato. E quem tiver que pagar ato, a gente conseguiu atos bem baixinhos. Baixinhos de 10 mil. Inclusive, acho que o ato do último lançamento era 6 mil e poucos reais. Baixo mesmo. A gente já teve um lançamento que estava entre 10 e 11 mil, teve um lançamento que a gente trouxe aqui para a comunidade, que zeramos o ato, conseguimos zerar. Então, às vezes depende muito da negociação que a gente consegue com as incorporadoras e principalmente de acordo com o que vocês falam nas pesquisas. A gente roda umas pesquisas para vocês e a gente olha, pô, essa galera aqui tá com grana, então não tá, eles vão querer usar o ato para conseguir desconto. Então a gente não briga para baixar o ato, a gente briga para eles darem desconto. Mas se a gente vê que a galera não tá com tanta grana para ato, pô, baixa esse ato aí, o mínimo que você puder, para todo mundo poder aproveitar a oportunidade. E a gente vai negociando. Casualmente, essas parcelas de um apartamento que está em obra ou em lançamento, 36 parcelas, 100 mil, mais ou menos que fica, deixa eu ver a calculadora aqui, 100 mil, 1, 2, 3, 1, 2, opa, dividido em 36, dá 100 mil dividido em 36 parcelas, se não tivesse ato, seria 2.700 reais, ou seja, entre 2.500 e 3.000 reais. Vamos fechar 3 mil. Ou seja, não é tão difícil de achar investimentos imobiliários que parcelas para pagamento da entrada seja de 100 mil reais. E a gente falou de 4 anos, ou seja, você tem 3 anos no período obra para conseguir um financiamento, ou se preparar para conseguir um financiamento na data de entrega, no habite-se. Aí você pega o financiamento do 80% e as parcelas, você tem que calcular para que as parcelas fiquem aproximadamente no valor da parcela do financiamento. Vai depender de quê? Vai depender da taxa de juros, vai depender de quantos anos você vai pedir o financiamento, mas, e também vai depender da entrada que você dá. Se dá um 20% de entrada ou 25% de entrada, se dá um pouquinho mais de entrada, o financiamento diminui, a parcela do financiamento também diminui. Mas, no nosso exemplo, vamos manter 20% e vamos supor, alucinar por um instante, de que a parcela do financiamento fica parecida aí na briga com o valor do aluguel. Portanto, vamos supor que se paga sozinho. Aqui a pergunta do live de hoje é como duplicar meus bens. Então a gente comprou um apartamento de 500 mil, financiamos 400 mil, pagamos parcelada a entrada em parcela de 2.700, temos 100 mil de entrada. Você demorou 3 anos para juntar 100 mil. Você conquistou, parabéns, você tem um patrimônio de 100 mil reais agora. Começou com nada, não tinha nada há 3 anos atrás, mas hoje você tem 100 mil que você foi juntando nas parcelas da entrada e conseguiu um financiamento do 80% e o aluguel paga o financiamento, portanto você paga sozinho. Só que detalhe, o apartamento você comprou em 500 mil, só que na data de entrega já não vale mais 500 mil. Quanta valorização você quer botar por ano? 10%? 15%? 20%? Vamos deixar em 10% para as matemáticas ficar simples. 10% por ano seriam 50 mil por ano. Por 3 anos, até a data de entrega, são 150 mil de valorização do ativo. Que não é uma coisa surreal. Estamos falando de 650 mil reais. E quanto você botou? 100 mil? E ganhou de patrimônio 150 mil. No período de obra. Só que a gente falou 4 anos. Vamos supor que mais um ano, 200 mil.
Em 4 anos, você começou com 100 mil e no quarto ano você termina com 200 mil. Nos supostos que eu acabei de dar. Os supostos são parcelas de 2.700, que você consiga um financiamento nas taxas atuais de aproximadamente 80% e que a valorização do imóvel aproximadamente é 10%. Beleza? E você conseguiu duplicar seu patrimônio. Ainda não estou considerando a amortização de cada mês que você for pagando no período posterior à entrega, que você pagava sozinho. Cada vez que você paga uma parcela do financiamento com aluguel, você vai amortizando a dívida. Beleza? E ainda, se essa parcela desse financiamento fosse decrescente, essa amortização seria ainda mais rápida, e por aí vai. Só que a pergunta não foi essa, a pergunta foi como duplicar meus bens, não como duplicar meu patrimônio. A gente está em uma discussão aqui, duplico meus bens, duplico meu patrimônio, e fica meio tosco a conversa. E para duplicar os bens, é muito importante não ficar preso no meu primeiro investimento imobiliário. E, Vanessa, eu cometi esse erro aqui, esse. E eu também. E eu também. E eu também fiquei presa no meu primeiro investimento imobiliário ainda que eu paguei ele rápido, mas eu fiquei presa por uns 12, 10 anos. 15 anos, 10 anos, eu não lembro, faz tanto tempo que eu paguei tanto tempo aquela casa que ela tá quitada agora, mas eu fiquei muitos anos presa e, tipo, na minha cabeça sempre foi a ideia sempre foi, pô, você vai investir, você tem 30 anos para pagar, você vai ter que pagar, ficar aí pagando esse negócio. E a hora que você terminar de pagar, se você for espertinho e ir amortizando, você vai pagar e você vai estar ainda um pouquinho jovem para talvez entrar em outro. Tipo, nesse pensamento, eu só ia poder fazer 2 investimentos imobiliários, ainda olha lá. É isso aí. E aí fica por aí. Por quê? Porque na tua cabeça você poderia comprar uma segunda casa, um segundo apartamento, um segundo imóvel, só quando quitar o primeiro. Uhum. A ideia, a cabeça minha era desta forma, assim, e acho que muita gente pensa assim, pelas mensagens que eu recebo no direct, se fala, meu, é muita gente pensando do mesmo jeito. Uhum. E esse é um pensamento que é totalmente falso. Tu não precisa esperar a última parcela do financiamento para quitar o financiamento e começar a pensar no segundo financiamento, no segundo imóvel. Tu não precisa. O ciclo de investimento inicia quando você inicia pagando a primeira parcela da promessa de contrato de compra e venda e termina quando você paga a última parcela da entrada. Não quando paga a última parcela do financiamento, que é totalmente diferente. Então, quanto mais rápido você pagar a entrada, ou as parcelas da entrada, mais rápido você consegue um segundo investimento, um segundo bem. Aí você vai falar, mas espera aí, como que eu vou conseguir um financiamento se eu ainda estou pagando o financiamento do primeiro? Eu já fui no banco, comprei minha casa, fui no banco e foi recusada quando eu tentei comprar a minha casa na praia. É porque você está morando na sua casa que você está presa no seu primeiro investimento imobiliário. Que era exatamente o problema da Vanessa. Eu cometi o mesmo erro da Vanessa, só que o meu caso foi pior ainda. Porque eu achei que estava preso, só que não estava preso, não. Tava perdendo tempo. Eu achei que estava preso porque eu achei que... o que estou falando agora, eu achei que só conseguia comprar um segundo imóvel quando pagasse a última parcela, quando quitasse o financiamento. Você estava morando no imóvel, Inácio? Eu não estava morando no imóvel, e como eu não estava morando no imóvel, eu estava recebendo um aluguel para aquele imóvel. Esse aluguel pagava a parcela do financiamento, ainda sobrava um pouquinho, e com essa diferença eu pagava o aluguel do meu. Quer dizer, e você nem cogitou a possibilidade de ir lá investir em outro porque você tinha essa renda, essa segunda renda. Isso, deixa eu explicar como que foi a história. Eu casei,
Quem casa quer casa, comprei uma casa para morar, separei, tentei alugar essa casa, a diferença de aluguel com financiamento era uma diferença grotesca em contra. Além disso, tinha que pagar pensão de alimento. Era pobre, ganhava uma grana e era pobre. Tu já escutou essa história alguma vez na vida de ganhar dinheiro e ser pobre? Ganhar dinheiro e Gente, ser pobre. ganhava um dinheirão, ganhava muito bem para a época, ganhava muito bem, bem mais do que 10 mil reais. Só que eu morava na casa dos meus pais, não conseguia pagar nem o aluguel para mim, tem que pagar pensão de alimento e ainda tinha comprado uma casa que a diferença de aluguel com financiamento era totalmente em contra. Eu não fiz muito bem os cálculos, eu não equilibrei financiamento com aluguel. Você estava Hoje tendo em que dia, tirar dinheiro do bolso, você tirava dinheiro do bolso para pagar as parcelas dessa casa, porque o aluguel não cobria a parcela de financiamento. exato. Portanto, eu resolvi fazer tripas no coração. Você fala assim em português? Fazer das tripas um coração. Isto. E fiz assim, e vendi a casa. Vendi o apartamento, na real. Vendi o apartamento que eu tinha comprado quando casei. Desvinculei emocionalmente do apartamento, vendi o apartamento. Quando vendi o apartamento, eu enfrentei uma outra problemática, que era, perfeito, agora que vendi o apartamento, vou comprar um outro apartamento. Só que o apartamento que eu precisava, de 3 quartos, eu não conseguia pagar o financiamento. A parcela do financiamento era muito alta. Eu não conseguia. O valor do apartamento que eu queria, Nem, que eu sonhava nem que ter, você que eu precisava morar. nem que você alugasse ele, não dava. Não, calma, calma. Comprar ele, não podia. Não podia, não dava, não conseguia comprá-lo. Então eu tive uma das melhores ideias até hoje. Olhando para trás, assim, Vanessa, olhando para trás 20 anos. Essa ideia que eu tive aqui foi das melhores ideias da minha vida. É tão boa que eu falo dela todo dia. Até hoje. A minha ideia foi a seguinte, presta atenção. Eu vou alugar o apartamento que eu vou morar, de 3 quartos, e vou comprar um apartamento de 1 quarto, que era o que eu podia pagar. Um apartamento pequeno. O que aconteceu? Aconteceu que no início, o aluguel do apartamento de 3 quartos era um pouquinho maior do que o valor do aluguel do apartamento pequeno. Eu percebi que o aluguel do pequeno era um pouquinho menor, mas não muito menor do que o apartamento maior. E, portanto, eu resolvi alugar o apartamento maior, comprar o apartamento pequeno, que era bem mais barato do que o apartamento maior. Então você alugou o apartamento maior para você poder morar nele, porque você queria morar no apartamento de 3 quartos, mas você não podia comprar. Então você alugou para você Isto, morar lá. Tá. isto. Daí comprei um apartamento pequenininho de 1 quarto e, Vanessa, fui duramente criticada. Tu não tá entendendo. A família, amigos, parentes, todo mundo me falou que como é possível que você compre um apartamento de 1 quarto quando você tem 2 filhos. No mínimo tem que ter 2 apartamentos, cara. Eu falei, o que acontece é que o apartamento de 3 não dava, o de 2 ficava muito apertado, daí eu resolvi comprar o de 1, aí ficou tranquilo. O que eu não sabia é que o aluguel do apartamento de 1 quarto, mais do que pagava, ou ao pouco tempo, mais do que pagava a parcela do financiamento do pequeno. E, com o tempo, o proprietário do apartamento de 3 quartos, ele fez negócio direto comigo. E o valor do aluguel começou a aumentar na região. Só que o proprietário não aumentou o valor. Eu fiquei de boa, quietinho. Mas no meu apartamento pequeno, eu percebi que estava aumentando o valor e, portanto, como era pequeno, saía e entrava mais pessoas. Ficava um ano e meio e saía e entrava. Cada vez que saía e entrava uma pessoa, eu cobrava o valor do aluguel novo.
E né? aumentava o valor, e aumentava o valor, e aumentava o valor. E a parcela ficava mais baixa, mais baixa. E, portanto, chegou um momento onde que a diferença entre o aluguel do pequeno era muito igual com a parcela do maior. Fiquei, acho que foram uns 6 anos nesse apartamento maior. E eu continuava pagando a parcela do início. Quer dizer, Nem correção, o dono nunca, não nunca mudou se ligou nada. que ele poderia subir o aluguel seu. Isso. Ah, mas você teve sorte, Inácio. Gente, a maioria dos proprietários não aumenta no valor do É, aluguel. eu fui morar eu morei em Brasília 9 meses. Aí tem um amigo meu que mora lá. Lá é um pouco difícil de encontrar casa ali no plano piloto, né? Para quem não conhece, Brasília é no formato de um avião, assim. Então os bairros eles chamam Asa Norte, Asa Sul. Então Isso. fui para trabalhar em um lugar onde era pertinho ali da Asa Norte. E o eixo monumental é onde tem ali aqueles monumentos e tal, bem no corpo do avião. E aí eu estava procurando alguma casa, algum apartamento ali na Asa Norte. Só tinha apartamento antigaço, sabe? E caro, tipo R$ 5.000 de aluguel, 6.000 de aluguel, umas casas assim, levantando taco. Eu falei, que é isso, gente? Aí o meu amigo que mora lá, ele falou assim, olha, Vanessa, nessa região aqui é um pouco assim, é caro e não são tão bons os apartamentos. Beleza. Ele falou assim, olha, eu moro num apartamento faz 4 anos, já reformei ele inteiro, tô quietinha aqui porque o dono nunca subiu o meu aluguel. E se ele souber, se eu for lá falar para ele, você não vai reembolsar ali o que eu fiz, é capaz de ele aumentar o aluguel e falar que eu estou no lucro ainda. Então eu fico quieto. Ele já trocou piso, já trocou a pia do banheiro, que é aquelas cor-de-rosa antiga, trocou tudo do apartamento e está lá quietinho, faz 4 anos, com o mesmo aluguel. O dono não sobe. Ou É. seja, Então, acontece isso. bom, Inácio, e se você fez tudo certo, onde que está o erro? Tipo assim, cadê o erro? O meu erro, gente, foi que como eu morava de aluguel e eu não recebia o aluguel do outro imóvel que era o financiamento, o banco considerava essa renda do aluguel como parte da minha renda. Portanto, no ponto de vista do banco, eu era um cara solvente, um cara que dava para prestar mais dinheiro. De fato, meus cartões de crédito viraram black, meus cartões, tipo assim, a linha de crédito de emergência aumentou, e fiquei assim 10 anos, 12 anos. Porque aconteceu outro fenômeno, que o valor do apartamento pequeno aumentou muito de valor. Uau! Então eu devia pouquinho, valia muito, tinha patrimônio muito positivo, o ativo, o bem, era muito, o valor comercial muito alto, a dívida muito pequena, portanto, eu tinha um patrimônio positivo muito forte. E ainda a renda que eu recebia pagava a parcela da dívida que eu tinha. Portanto, eu estava completamente equilibrado. Tinha renda, dívida equilibrada, ainda positiva, fluxo de caixa positivo, e o patrimônio muito grande. Então, era muito solvente para o banco. Eu poderia ter tirado um segundo, um terceiro, e um quarto, e um quinto financiamento, ter comprado um segundo apartamento das mesmas características. Em outro setor que acontecesse o mesmo fenômeno de alto nível de aluguel, apartamento pequeno, de alta valorização do imóvel. Então, resumo da ópera. O grande pecado que cometemos os microinvestidores iniciantes é tentar cumprir aquela frase: vamos trocar aluguel por financiamento. Sim, isso é bom, se você quer fazer um bom investimento imobiliário. Só que cuidado, isso não se paga sozinho. E cuidado com ficar preso no seu primeiro investimento imobiliário. Quando você mora na sua casa, esse aluguel que eu tanto falei não existe. E, consequentemente, você não tem renda do aluguel, você tem a dívida e você vai depender só da valorização da sua casa.
E sua casa está localizada em um setor que cresce muito? Ou uma casa que está localizada num setor consolidado? Eu não sei vocês, mas eu gosto de morar em setores consolidados. De fato, eu alugo um setor que é consolidado, perto do colégio dos filhos, bem conectado, com segurança. Para eu investir em um apartamento pequeno, tive que fazer exatamente o contrário. Um pouco mais longe, mais afastado, mais pequeno. E o que aconteceu? Aquele negócio que era afastado, em 4 anos, já não era mais afastado. Começou, a cidade cresceu. Aquele setor que era emergente, já não era mais emergente, já tinha se consolidado. Ou seja, resumo da ópera, você tem que ter a habilidade ou ter muito cuidado de não ficar preso no seu primeiro investimento imobiliário, na armadilha da casa própria. Tudo bem, você pode comprar sua casa própria e eu não estou em conta da casa própria. Eu só estou em conta da estratégia que você utiliza para comprar a casa própria. Você pode perfeitamente duplicar, ou triplicar ou quadruplicar seu patrimônio, fazendo ciclos e super ciclos de investimento. Os super ciclos, gente, é quando você tem 3, 4 ativos imobiliários, 4 bens, 4 apartamentos, já está no sexto ou oitavo ano e vende um ou dois apartamentos de lá atrás do início. Capitaliza e reinveste. Faz um reinvestimento. Nesse ciclo, você bota o dinheiro que você tem de capacidade de pagamento mensual para pagar as entradas parceladas, mas o seu patrimônio monetizado, capitalizado, injeta num super ciclo de investimento. Ali você não compra um apartamento, você compra 2 apartamentos no mesmo ciclo, ou 3. E ali que realmente fica bem bonito o assunto. Porque o tempo no investimento imobiliário joga a nosso favor. Que um exemplo, quem já investiu em imóveis fica feliz, alegre, cada vez que vê que a incorporadora aumenta o preço. Nossa, novamente aumentaram os preços. Quem ainda não investiu fica muito bravo. Nossa, como é possível? Esse governo, essa incorporadora, esse capitalismo, como é possível que aumente? É claro, o custo da vida sube outra vez, falava Juan Guerra, não sei se esse cantor foi famoso por aqui, mas, gente, as coisas ficam mais caras quando você está investindo, seu ativo aumenta de valor com você. Quando você não tem investimento, você está... Isso é o que se chama, em economia, chama-se de custo de oportunidade. Então, quando você não investe, quando você não toma ação, quando você fica parada, sem fazer nada, você não sente o dor dos 2.500, 3.000 reais no seu bolso. Você não sente o dor do medo que significa assinar um contrato e se comprometer com pagamento mensal. Você não sente o dor que significa se preparar para um financiamento, nem sente o medo do risco que isso significa. E por causa disso, você sente que não está perdendo nada. Mas, do fato, você está perdendo e está perdendo muito, porque o tempo no investimento imobiliário é ao nosso favor ou a nossa conta, dependendo se a gente está investindo ou não. Por que eu falo que esse foi o meu grande erro? Porque por 10 anos, 12, para ser exato, 12 anos, no período onde que eu era muito solvente, era jovem, dos 30 aos 42 anos, dos 29 aos 41, para ser exato, eu poderia ter comprado 4 ou 5 apartamentos. Nos 41, eu quebrei. Demorei 4 anos para me recuperar financeiramente, para conseguir investir. Ou seja, eu consegui investir novamente aos 46 anos. Não é igual. Os bancos já não te olham com o mesmo jeito. Uma pessoa de 30 anos, a probabilidade de aumentar seu salário é muito alta, muito alta. Aumenta a experiência, profissionalismo. Uma pessoa de 45, opa! E outra, uma pessoa de 30, conseguir um financiamento de 30 anos é muito fácil. Uma pessoa de 45 conseguir um financiamento de 30, fica difícil.
Eu já estou com 47, pode ter certeza que conseguir financiamentos de 30 anos é mais difícil. Preciso fazer tudo isso aqui, só que não tenho acesso a financiamento de 30. Tenho que ficar me conformando com 25 anos. Isso faz que a parcela do financiamento fique mais alta. Eu preciso achar investimentos que são muito mais riscosos ou dar uma entrada muito maior, ou seja, a parcela do financiamento, a parcela da entrada fica muito maior para mim do que para vocês, que são mais jovens que eu. Bom, não sei se você é mais jovem que eu, a Vanessa com certeza é. Então, a idade é um fator também, tem que ter cuidado. Você está brincando com o seu futuro. Quanto mais rápido começar, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais agressivo, mais acelerado você seja, melhor. Com isso falado, gente, se você conseguir investir em um apartamento, já é bom, tá? Minha mulher vai receber uma aposentadoria de aproximadamente, deixa eu ver, calcular aqui, R$ 1.000 são 50 mil, uns R$ 3.000. R$ 3.000 de aposentadoria. No Chile, estou falando no Chile, porque ela foi trabalhar no Chile, um esquema lá e tal. Beleza, ela vai receber isso no Chile. Do apartamento que ela investiu. Não. Pela aposentadoria, aqui no Chile a gente tem as AFP, que é uma aposentadoria privada, tá? Não é do governo, tá? Uhum. Mas é a mesma merda no final das histórias. É merda lá, é merda aqui, é uma merda no final das histórias. Então, com R$ 3.000, ela morre de fome. Tipo assim, mesmo com a casa paga, R$ 3.000 é muito pouco. É o salário mínimo. Para manter o estándar de vida dela, hoje, aos 60, precisa no mínimo do duplo do que isso. Então a gente investiu um apartamento para ela lá. Se ela não fizer nada desse treco do ciclos e superciclos, e ela não fizer nada disso que eu estou falando aqui, ela simplesmente ficar com o apartamento do jeito que está, alugado do jeito que está, pagando as parcelas do financiamento com aluguel, não fizer mais nada, aos 60 anos, esse apartamento está pago. De fato, aos 55. E isso é sem pagar parcelas aceleradas, sem quitar mais rápido, nada. Assim, quietinho. E o aluguel dela é R$ 4.000 hoje. Hoje, é 4 mil. Então, ela mais do que duplicou a aposentadoria dela com um apartamento. Isso não pode ser ruim. Mesmo assim, pode ser muito melhor quando você consegue enxergar essas estratégias de conseguir duplicar patrimônio ou duplicar bens através de entender esses conceitos e não ficar principalmente preso no seu primeiro investimento. Tá? Conheço muita gente milionária que fala o contrário que eu. Primeiro eu tenho a casa própria e logo faço investimentos. Isso é válido se só se você consegue aumentar seus ingressos. Se você não conseguir aumentar seus ingressos nos próximos 5, 10 anos, você vai ficar atrapada, vai ficar na armadilha do seu primeiro investimento imobiliário. Que seria a sua casa própria nesse caso. Muito cuidado com não ficar preso ali. Cuidado mesmo, tá? Então é isso, gente. Muito bem, senhor Inácio. Ó, vamos ver, tem um comentário aqui da Mundo Vô aí, que está sempre participando aqui com a gente. Como é que ela deixou alguma coisa aqui, mas é lá mais para o começo da live. Ela fala assim, por exemplo, ganhou 10 mil bruto, consigo guardar 50% do valor. Na minha taxa de esforço de 30% está comprometida com outro financiamento. É possível que os bancos avaliem o meu comportamento e ampliem. Depois ela coloca embaixo a taxa de esforço. A taxa de esforço nesse cenário, aí ela é uma pergunta, né? Ela trouxe um cenário em cima, aí... Tá ferrada. Tá ferrado. Ele tá aqui, ó. Ele tá preso no seu primeiro investimento imobiliário. Você teria que vender sua casa, você teria que
alugar sua casa, ou você tem que ser muito afortunado de aumentar seu salário a mais do que 30%. E a quarta possibilidade é que o valor comercial da sua casa se duplique e você quite, no mínimo, a metade do período da dívida. Por isso que os bancos te fecham as portas. Vamos lá, um financiamento a 30 anos. Você tem que esperar 15 anos para conseguir bater a porta novamente para o banco. Porque em 15 anos você quita praticamente todos os juros. A partir da metade do período, a partir da metade do período do financiamento, você começa a amortizar muito mais do que pagar juros. Muito Então, bem. Eu não portanto, sei. o banco libera novamente você para um financiamento. Tá? Só que em 15 anos, cara, gente, a diferença de construção de patrimônio é muito, muito, muito. 15 anos são muito valiosos. que parece que estou falando papo de vendedor aqui, e de fato meio que é. Só que, na realidade, quem vai sofrer as consequências de não tomar consciência disso é vocês, a pessoa que tem que tomar uma decisão. Não é o único caminho, tá? Tem outros. Você pode investir em criptomoedas e pode ir pode ir para Las Vegas, nos Estados Unidos, e ganhar dinheiro ali também. Então, se você Cassino. pondera no cassino de Las Vegas, se você pondera por risco, o investimento imobiliário, de longe, é o que entrega mais rentabilidade em proporção com o risco que tem. É simples, é seguro. É só você seguir algumas regrinhas simples, que não precisa ser. Gente, ninguém. A NASA não vai te raptar se você aprender essa parada aqui. É conhecimento. Não precisa ir para a faculdade. Para fazer isso daqui, né? Não. Muito bem, senhor Inácio. Deixa eu ver aqui. Você tem mais dúvida da galera? Eu acredito que não. O pessoal vem dar uma espiada, escuta, não pergunta. Tivemos Tudo uma bem. dúvida. E tá tudo bem. Tudo bem. Aos poucos, gente. Aos poucos. Esse povo, ele é tímido. Pensa num povo, assim, tímido mesmo, sabe? Todo acanhado. Tranquilo. Vanessa, um prazer em passar esses momentos com você. O tema de hoje foi como duplicar o valor dos seus bens em 4 anos investindo em apartamentos pequenos. Eu espero que essa conversa tenha ajudado alguns de você a enxergar alguma coisa. Olha, alguma coisa que ficou pitando aí. Olha, interessante. Para quê? Para que quando a gente conseguir achar um novo investimento que seja interessante para você conseguir investir, aproveite essa oportunidade. De fato, eu queria compartilhar com vocês o link para vocês agendar uma reunião. Acho que, deixa eu ver aqui, esse aqui. Achei. Quem está no Instagram, me chama no direct que eu compartilho o link também da agenda gratuita do nosso time de analistas financeiros. Ele vai sair de lá com uma videochamada, é gratuito. Ele vai fazer, esse analista financeiro vai fazer um raio-x da sua vida financeira e você vai entender qual que é o melhor cenário. Se você está pronto para investir agora, ou se é melhor você se reestruturar financeiramente, qual que é o caminho para isso, passo a passo, onde é que você pode encontrar aí boas oportunidades de investimento, e aí você conversa lá com o nosso analista e consegue fazer esse alinhamento, tá? E aí, para quem está no YouTube, o link está nos comentários. Se você está no Instagram, me chama lá no direct que eu mando para você também. É isso. Beijo para você, abraços para essa comunidade. Te vejo semana que vem com mais uma transmissão que nem essa. Vanessa, se você me convidar, porque aí essa aqui é teu, o espaço. Tu que manda. Como não? Sempre. Até, Inácio. Tchau, tchau. Tchau. Cadê o link? Aqui. Cierra.